Fala meu amigo, fala minha amiga que sonha em ser palestrante profissional e viver de palestras. Se esse é o seu sonho, saiba que você está no lugar certo. Você que tem um conhecimento, que tem uma experiência de vida marcante, você pode transformar isso em palestras e ser muito bem remunerado por isso, sendo palestrante profissional. Esse é o primeiro episódio do podcast Fala Palestrante. E aqui nós vamos te trazer estratégias, vamos trazer informações que vão encurtar o caminho entre você e o mercado de palestras, para que você seja um palestrante profissional e fature com a tua palestra, seja muito bem remunerado por isso. Para esse início de podcast, eu tenho a honra de ter comigo dois amigos e dois parceiros, o Lucas Lopes, que é CEO e cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E ele vai trazer informações do campo de batalha, como são feitas as contratações, quem contrata palestras, como se apresentar para um cliente. Todas estas estratégias você vai aprender aqui com a gente. E ele, Francisco Almeida, um dos melhores comunicadores e palestrantes que eu tive a honra de conhecer. Ele, melhor que ninguém, pode trazer para a gente a experiência do campo de batalha, como montar uma palestra, como conversar com o cliente, onde se apresentar para esses clientes. Ficou curioso, né? Eu também estou curioso. Então quer saber? Fica aqui com a gente. Lucas, seja bem-vindo. Valeu. Chicão. Tamo junto. Tamo junto. Fala, palestrante. Tô ansioso, hein? Tô ansioso por esse nosso primeiro episódio. Eu acho que vai ser legal pra caramba. O tema aqui tá bombástico. Vamos lá. O tema desse primeiro episódio do podcast Fala Palestrante é como se apresentar para contratantes e agências de palestras. Como é que você faz isso de uma forma espontânea, sem ser despercebido? É um desafio, hein? Forte, hein? É forte, né? É forte porque é uma habilidade que o palestrante tem que ter. Que quando a gente fala como eu me apresento, o palestrante ele tem que ter a habilidade da visão de 360. Enxergar, né? Ter aquela que a gente chama de janela de Johari. Janela de Johari. Como eu me vejo, como eu quero ser visto, como os outros realmente me veem e como eu quero que os outros me vejam. Olha que forte isso, hein? Então, vamos nessa. Isso é tem muito... Já vamos começar a introduzir o assunto aqui. A gente vai poder dissecar esse assunto depois. Mas o que você falou da janela de Johari tem muito a ver porque é necessário que o palestrante construa, arquitete a forma como ele quer que o cliente veja ele. Ou seja, a janela de Johari, como que o cara me vê? Beleza, o cara pode te ver de uma forma de acordo com como você está se apresentando hoje. Mas é possível você modelar a forma como ele vai te ver. Total. E é exatamente isso que precisa ser feito antes de você, palestrante, começar a se comunicar. Seja com clientes, seja com agências, seja com quem for dentro do mercado de palestras. É o que a gente sempre repete para os alunos do nosso treinamento. É mais importante, muitas vezes, parecer do que ser. A gente sempre discute, quando a gente está conversando, às vezes nas nossas conversas nas resenhas, de que essa parte talvez seja uma das mais importantes, né? Que sem ela, o palestrante não consegue demonstrar a sua autoridade, digamos isso. E precisa ter uma autoridade para poder entrar no mercado de palestras, né? Eu não lembro, uma vez a gente estava conversando, não sei se foi você, Francisco, que falou para mim uma vez que as pessoas, elas nunca vão comprar quem elas não conhecem. E isso é importante, né? E está muito ligado ao nosso tema. Porque ninguém contrata um palestrante e paga em média 20 mil por uma palestra se não conhece o cara, ou melhor ainda, não tem a certeza de que o cara é bom. Se não tiver indício, se não tiver rastreio de quem é aquela pessoa. A máxima é verdadeira quando se diz que a primeira impressão ela é a que fica. Ela é verdadeira até determinado ponto. A gente tem a oportunidade de mudar uma primeira impressão, só que ela vai dar mais trabalho. Ela vai custar mais. E o que eu acredito que é o grande ativo, né, de percepção humana? É você entender para quem você está se apresentando. É você entender quem que está do outro lado. Você entender o que a pessoa espera de você, ou no máximo, você entender aquilo que ela ainda não sabe, que a gente chama da base do necessitário.
Você do outro lado, você sabe que a pessoa necessita de algo e talvez nem essa pessoa saiba que ela necessita de algo. E aí entra uma habilidade que a gente ensina no MBA. Como entender, como descobrir, como rastrear a necessidade de um contratante ou de uma agência daquilo que faz sentido. Não é? Porque muitas vezes, o que eu vejo? E aí entra dentro de uma esteira de inconsciência. Algumas pessoas no começo de carreira, e eu falo isso com muito amor porque eu já fiz isso. A gente tenta mostrar todas as armas ao mesmo tempo. Sim. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu faço isso, eu posso fazer isso, eu faço de ponta cabeça. E muitas vezes não é isso. Não é a quantidade de informação que você tem que vai necessariamente agradar um contratante. E aí vem aquela maior. Como saber o que o contratante quer de mim? E eu acho que essa que é a pergunta-chave, porque não é sobre o que eu quero falar ou sobre o que eu acho que o cara quer ouvir. É sobre o que realmente ele quer ouvir e a partir disso eu modelo a minha comunicação. Modelo meus materiais, modelo meu e-mail, modelo minha palestra, modelo tudo. Então é importante entender o que o meu cliente quer. E aí tem assunto para outros podcasts que é quais são os tipos de clientes que existem no mercado. Não existe só um, existem 7. Existe um desses tipos que a gente sempre comunica para os nossos alunos, venda para esse. Esse é o que tem dinheiro para pagar pela sua palestra. Esse é o que está contratando todo dia. Exatamente. E esse é o que paga bem. Então, beleza, já que você vai se comunicar para esse cara, o que importa para ele? O que ele quer ouvir? Modela a sua comunicação e entrega o que ele quer ouvir, não o que você quer falar. A quantidade que vai te diferenciar de outros palestrantes que falam a mesma coisa que você. O que a agência quer ouvir? Então, o nosso tema, como se apresentar para as agências de palestrantes, evitar ser ignorado. Eu tenho certeza que quem já é palestrante já passou por isso. Entrar em contato com uma agência, entrar em contato com um contratante e ser literalmente ignorado. Enviar um e-mail, não ter resposta. Ligar e a pessoa fala assim, me manda sua apresentação por e-mail. E você sabe que vai mandar e não vai ter resposta nenhuma daquilo. Isso são indícios, isso são sintomas de uma comunicação falha. Sim. Então, tudo começa da preparação para que você enxergue, você modele a janela de Johari que você quer que o cara te enxergue. O modelo, a moldura, o quadro que você quer tá ali emparedado, modelado para que a pessoa enxergue exatamente o que você quer que ela enxergue. Você foi muito preciso nisso, porque o que acontece? A gente é aquele palestrante mutante, cara. O que é o palestrante mutante? O palestrante mutante, ele quer se modelar conforme o cliente. Então, ele cria diversas personas. E quando você cria diversas personas, você perde um pouco da tua identidade. Ou quase toda a identidade. E eu não estou falando que você não deve ser flexível. Eu tenho aqui, como origem de base, eu tenho umas 5 palestras diferentes. Mas nenhuma delas fazem com que eu perca a minha origem. E aí a gente encontra aquele palestrante que ele fica meio que remendando, ele fica pegando os retalhos e tentando agradar a todos. E quem tenta agradar a todos não agrada a nenhum. Ninguém. Isso é fato. Você tá entendendo? Porque ele fica tão preocupado o que eu devo falar. Você deve se preocupar, sim, no que você deve falar. Mas você tem que vender aquilo que você tem. É tão forte essa questão da personalidade. Uma vez eu pensei, né, cara? Eu falei, cara, o que o palestrante deve falar mesmo, né? Então eu vou te falar. Você não deve falar daquilo que você deve viver. Você deve viver daquilo que você deseja falar. Interessante isso. Porque você vira uma marca, você vira uma personalidade, você cria sua identidade, você realmente vive uma marca. Não fale do que você quer viver. Viva literalmente daquilo que você quer falar. Você é um comunicador. Ou está se preparando para ser um comunicador. E isso né? é super interessante porque a gente discute com os nossos alunos, né, a experiência de cada um. Porque é interessante, cada aluno tem uma expertise. Cada um tem um posicionamento diferente. E isso precisa ser mostrado. Né? Você acabou de falar do palestrante mutante. E a gente vê muito disso, né? Ele fica toda hora indo de um lado pro outro, tentando se moldar, tentando se modelar, cara. Tentando. E assim, só pra que não fique nenhuma rusga nisso, né? Até te cortando tua linha de raciocínio, isso não significa não ser flexível. Isso significa que você tem que ter uma identidade própria. Eu posso colocar um parênteses nisso daí que você tá falando?
quando você falou sobre o palestrante mutante, a primeira coisa que veio na minha cabeça, falando de campo de vendas, falando ali como numa visão de contratante de palestrantes mesmo. A primeira coisa que veio é aquele palestrante que ele tenta vender a palestra dele para todo mundo. Aí que entra a questão dos 7 tipos de contratantes que eu estava falando. Ele tenta vender para a universidade, ele tenta vender para o Sebrae, ele tenta vender para o corporativo. A grande questão é que os 7 tipos de contratantes têm perfis de comunicação, de objetivos, de visualização de preços de palestras diferentes. Então, você está se tornando mutante tentando se encaixar em perfis diferentes de clientes. Quando você entende qual é o principal contratante que você tem que se comunicar e vender, não que você não vá fazer palestra para os outros, você vai. Só que o seu marketing, a sua comunicação vai estar voltado para um em específico. E quando você volta a sua comunicação para esse cara em específico, você perde essa possibilidade de ser um palestrante mutante, porque você está focando sua comunicação em um perfil específico de cliente, que tem características parecidas, que procuram por objetivos parecidos, que procuram por temas de palestras parecidos. Você perde o rusgo na comunicação, você aumenta a possibilidade de ter uma flexibilidade positiva, porque você está sendo flexível para um tipo de cliente que você está se comunicando. Sim. Então você vê como as peças começam a se encaixar quando a gente entende. Por isso que todo palestrante precisa se preparar. Não é só subir em cima do palco e palestrar. Precisa ter uma preparação para entender para quem eu vou vender, onde esse cara tá, o que eu vou comunicar, o que ele quer contratar. Muito, muito, mas total. Cara, olha como que isso é forte, o que o Lucas acabou de falar. O cara, ele vê 7 possibilidades, né? 7 tipos de contratante. E eu não digo que você não deva atender a todas. Mas você deve atender a todas com a tua identidade. Uhum. Talvez a comunicação com cada uma delas mude ali, é o que vocês vão aprender no MBA do palestrante, porém, a tua identidade é ela que vai multiplicar as tuas apresentações, é ela que vai multiplicar. Por exemplo, quando lembrarem, vou aqui falar temas aleatórios, quando lembrarem de liderança, vão lembrar de quem? Poxa, você lembra aquele cara que passou aqui, que ele arrebentou? Quando lembrarem de vendas, lembra aquele cara que passou aqui, fez o nosso time subir lá 10, 15, 20% no outro mês a meta de venda. Vamos falar sobre, sei lá, desenvolvimento. Você só será lembrado, a sua maior apresentação é sobre o que você deixa por onde você passa. Por onde você passa é o que vai fazer você ser lembrado. Por onde você passa é o teu maior cartão de visita. Não adianta você querer fazer tudo e todos, porque qual que é uma visão que o palestrante novo tem, tá? E eu falo isso com muito respeito. Ele pensa, eu não posso perder nenhuma palestra, então eu tenho que agradar. Uhum. E aí, numa dessa de agradar, olha como que você se queima numa apresentação. Ou corre-se o risco, eu vou abrir só um aspas aqui, que aquele palestrante que é especialista em tudo. Então, eu preciso de uma palestra de X tema. Isso aí eu sei falar. O cara tá tão obcecado em palestrar, em querer pegar aquela palestra, que ele se encaixa em qualquer tema que seja sugerido. E isso é um ponto negativo, né? Só abrindo um aspas, eu sei que... Sim. Mas você entrou num campo importante. Muitas vezes ele tem até essa habilidade. Só que ele tem que escolher. Chega um momento que você tem que escolher. Qual que é o meu cartão de visita? Qual que é a minha apresentação? Porque ele corre muito risco de ser queimado. Uhum. Quem é especialista em tudo não é especialista em nada, né? É um generalista. Então, isso é verdade. Um palestrante, ele é um especialista e não um generalista. Ele é um especialista da área de comunicação, enraizada para especialidades, para formações diferentes, para conhecimentos diferentes, para situações diferentes. Tá entendendo? Então, eu vejo um grande problema, um grande gargalo na apresentação. Tá? E aí existem outros viés aqui que a gente vai entrar. Mas eu vejo um grande gargalo quando um palestrante ele é questionado. Eu vou levar isso para vocês agora. Qual é o seu pra quê? Qual é o seu porquê? Tá entendendo? Sem dúvida. Isso é... O que você faz serve pra quê? O que você faz atinge quem? Não existe apresentação mais forte do que você ter um pra quê irresistível. Propósito. O que você estava falando me lembrou muito
um livro que eu li que se chama As 22 Consagradas Leis de Marketing. Eu sou formado em propaganda e marketing. E eu consigo enxergar muitas coisas, às vezes, que não fazem parte do mercado de palestras, que não tenha nem a ver com treinamento, palestra ou nada do tipo, e trazer aqui para o nosso mercado. E isso faz muito sentido com o nosso mercado. Nesse livro, As 22 Consagradas Leis de Marketing, ele foi escrito por um cara chamado Al Ries. É um dos gurus do marketing. E esse cara é o criador do termo posicionamento. Uau. Foi ele que criou o termo posicionamento. Então, posicionamento, basicamente, o que é? Quando eu falo refrigerante, qual é o primeiro que vem na cabeça? Coca. Coca. Posicionamento é isso. É você ser o primeiro a ser lembrado na cabeça de um cliente. Sim. A Coca conseguiu fazer isso com bilhões investido em marketing nas últimas dezenas de anos, né? E nesse livro, em que o Al Ries escreve sobre as 22 consagradas leis de marketing, a primeira lei é a lei da liderança. E ele fala na lei da liderança o seguinte: a marca que conseguir ganhar a mente do cliente, a primeira posição na mente do cliente, ela vai ser sempre a principal marca do seu segmento. Então, Sim. Quando você entra em um segmento, basicamente, resumindo o que ele diz, quando você entra no segmento e aquele segmento já tem o primeiro colocado dentro daquele segmento, por exemplo, Coca-Cola já é o primeiro em refrigerante, Coca, dificilmente a Pepsi vai conseguir passar ela, dificilmente a Dolly Coca vai conseguir passar ela. Sim. Não é questão de qualidade, e aqui que é a questão, o ponto principal que o guru do marketing, não é o Lucas que está falando, é o Al Ries que está falando, um dos principais nomes do marketing. A gente erra, e os CEOs de marketing das grandes empresas erram ao acreditar que o que diferencia o seu produto de outro produto é a qualidade. E ele tenta comunicar isso. O meu tem uma melhor qualidade, o meu tem uma melhor qualidade. Isso não tem nada a ver. O que faz com que uma marca ganhe da outra é a posição na cabeça do cliente. É posicionamento, é percepção. E aí entra dentro do que você estava dizendo. A gente entender o que vai me diferenciar dos outros. Eu não falo sobre tudo. Qual que é o tema principal que eu falo e pelo qual eu quero ser lembrado? Existe alguém que já fala nesse tema? Beleza, se já existe, como eu posso quebrar esse tema para criar um subtema no qual eu posso ser o primeiro lugar? Não é sobre qualidade, não é sobre minha palestra ser a melhor, é sobre a percepção que as pessoas vão ter sobre a minha palestra. A partir do momento que eu elevo o meu posicionamento, eu vou elevar a minha chance de ser contratado. Eu vou elevar as chances não de eu ir atrás das agências elas dizerem sim, mas o contrário, das agências virem atrás de mim e querer me contratar. Porque se as empresas estão querendo me contratar, eu sou dono de uma agência. Eu tenho certeza que uma empresa vai vir até mim e vai falar: eu quero contratar o Francisco. Porque ela se interessou pelo Francisco, pelo que o Francisco fez, pela preparação, e aqui é o mais importante, pelo quanto você, palestrante, está se preparando para ter esse resultado. Total. E aí entra no que você sempre diz: seja causa e não consequência. Agora, a gente precisa ter a noção que, claro, nem todas as pessoas que assistem os nossos conteúdos não são palestrantes. Elas têm um conhecimento, sentem aquele desejo forte que querem ser palestrante, profissional, serem remunerados por isso e levarem a mensagem delas para o mundo, né? Esse é o sonho. Já foi o teu sonho, já foi o nosso sonho, né? Agora, a gente tem que pensar o outro lado da moeda. Pô, eu não conheço nada sobre o mercado de palestras, eu não sei nem por onde começar. Como eu consigo ser menos ignorado, menos despercebido pelas principais pessoas? Quais são essas principais pessoas? Pessoas que contratam palestras, né? Sim. Aqui, você que está assistindo esse podcast chegou até esse momento, talvez este seja o momento mais importante desse episódio. Por quê? Nós somos 3 especialistas e agora a gente vai passar uma visão ampla de cada especialidade, de cada campo de batalha, campo estratégico, campo de marketing, sobre você que está iniciando a tua carreira como palestrante. Como é que você faz para colocar o pezinho ali? É porque você acabou de falar que existem muitos palestrantes que talvez falem sobre o mesmo tema que você. Quantos palestrantes nós temos lá na Motivação? Mais de 5.000 palestrantes. Mais de 5.000 palestrantes.
você tem que brigar contra esses 5 mil, não tem? E é uma realidade que todo iniciante vai enfrentar. Ele vai ter que brigar com quem já tá lá, né? Aí, cara, que é fantástico agora para você que tá querendo entrar no mundo das palestras. Eu entendi o termo que o Lucas colocou, que o DJ colocou, sobre brigar. E aí eu vou juntar o que você falou com o que o Lucas falou. Manda. Eu não preciso brigar. Eu preciso criar algo diferente. Quem é o primeiro... Vamos dar um exemplo aqui, vamos usar, né? Quem é o número 1 de liderança? Aí você pega lá o número 1 de liderança. Você vai bater de frente com o número 1 de liderança? Seria meio kamikaze. É. Tô te falando isso, pega essa visão agora, pra você que quer ser palestrante. É como a gente fala, tem o número 1 do nicho. O que você tem que criar? Cria o seu nicho. Cria a tua persona. Ah, mas eu sou bom de liderança, Francisco. Eu quero falar de liderança. Só que já tem um cara que está 50 anos falando de liderança ali. Vai ser impossível você hoje bater de frente com ele. Eu vou brigar com ele por preço? Também não. Também não é a melhor forma de você... Então, crie algo. Seja o número 1 no seu nicho. E como que é para eu ser o número 1 no meu nicho? Como que eu faço? Eu crio um nicho. Eu crio um nicho. No MBA do palestrante, a gente tem algo que a gente não chama de nicho ou subnicho. Nós chamamos de posicionamento. Então, crie o seu posicionamento. O seu posicionamento. Porque é isso que vai te diferenciar. Eu tenho um produto, por exemplo, nós temos diversos terapeutas no Brasil. Diversos. Cada um com a sua metodologia. Tem lá os number one, tem lá os number one, tem lá o pessoal que já tá, os gurus. Eu também sou um terapeuta. Aí o que eu criei é a metodologia da terapia transformacional. No meu posicionamento, eu sou o primeiro em terapia transformacional. Por quê? Porque eu criei. Exatamente. Francisco, mas qual é a tua concorrência? Só se alguém vier e quiser ser o segundo do meu nicho. Ser o segundo do meu posicionamento. E isso é simplesmente, totalmente possível para você. Já vi palestrante de culinária criar o seu posicionamento. Eu já vi palestrante de mecânica criar o seu posicionamento. Eu já vi palestrante de, enfim, de desenvolvimento, que é uma área tão concorrida, né? A gente, coaches, terapeutas, psicólogos, treinadores comportamentais, enfim, é uma área muito concorrida. E aí na hora, eu sei que talvez você esteja pensando isso, meu Deus, eu tenho Tony Robbins na minha frente. Eu tenho Paulo Vieira, eu tenho José Roberto Maia, Cara, cria o seu posicionamento, como o Lucas falou. É uma coisa que a gente aprende no MBA, que ela abre um leque imenso. Teus olhos fazem assim, ó. E as empresas começam a olhar. Fica mais fácil criar conteúdo, mais fácil criar palestra, você mais fica fácil livre. criar material. Você palestrante, fica livre, fica mais... O Lucas colocou, não é só a facilidade, mas é a liberdade. É, tem a ver com isso. Eu escrevi isso, mas isso aqui o Tony Robbins também escreveu. Eu faço um plágio ou eu dou os créditos? Sempre dê os créditos. Sempre dê os créditos. Aquilo que você falar que não for seu, dê os créditos. Isso é honroso e o palestrante, um dos princípios que nós temos no MBA, o palestrante ele tem que ter uma palavra impecável. É a palavra que não peca. A palavra do palestrante tem que ser impecável. Porque você pensa, eu vou contar aqui, só tá aqui. Tem câmera, tudo, essa hora vai no YouTube, tudo, e você pode ser descredibilizado. E aí o que acontece? A tua apresentação fica manchada. Às vezes por uma fala maldita. E eu consegue aplicar isso, tá 100% relacionado com posicionamento. Por quê? É através do posicionamento que você demonstra a tua autoridade. E é através do posicionamento que as pessoas vão te seguir. Que as pessoas vão fazer parte da tua tribo. Ou seja, você cria um grupo de pessoas que se relacionam com o mesmo assunto que você é a autoridade naquele meio. Então, ou seja, o posicionamento ele é importante. Tanto para você montar conteúdo, para você montar tuas palestras, para você falar nas redes sociais. O posicionamento é o pilar, é o alicerce do teu prédio. E a gente fala aí, até para uma estratégia de mercado de palestras,
O posicionamento é fundamental. Sem ele, o palestrante não consegue ser visto, não consegue ser lembrado e não consegue ser contratado. É verdade, DJ. E o posicionamento, só pra gente clarificar para o pessoal o que é, o posicionamento é algo que deixa claro o que você vai agregar dentro daquela empresa. É algo que, além de deixar claro, faz com que você seja lembrado. Então, tem várias técnicas que a gente ensina no MBA do palestrante para que o seu posicionamento seja algo curioso, seja algo lembrado, seja algo que te destaque de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Ou seja algo que faça com que você fique guardado em um lugar, em uma gavetinha totalmente diferente de qualquer outro palestrante na mente do contratante. Para dar um exemplo de um posicionamento e exemplificar aqui o quanto faz a diferença o posicionamento de um palestrante, tem uma palestrante que vocês dois conhecem que é a Juliana e o Guilherme. E ela fala sobre motivação, ela fala sobre superação e antes ela se apresentava basicamente dessa forma. Depois que eles passaram pelo MBA do palestrante e a gente construiu um posicionamento para ela, ficou muito mais fácil ela se apresentar para as empresas e tocar as empresas. Ou seja, ela moldou a janela de Johari com que ela quer que as pessoas vejam ela. E o posicionamento dela ficou da seguinte forma: eu subo montanhas mesmo numa cadeira de rodas e eu te ajudo a subir as suas montanhas metafóricas. Contextualizando, a Juliana é uma pessoa que nem sempre na vida dela ela foi cadeirante. Passou por uma situação de saúde que foi para cadeira de rodas. Ela adorava subir montanhas. O marido dela, o Guilherme, fez uma cadeira especial para que ela continuasse subindo montanhas. E hoje eles ainda fazem isso, mesmo numa cadeira de rodas. E ela palestra sobre isso. Inclusive, na pandemia, ela estava falando, o pessoal está reclamando que está isolado, eu estou isolada aqui há quantos anos? Olha como é forte isso daqui. Posicionamento. E aí ela traz esse Apresentação. posicionamento. Essa apresentação que faz com que eu lembre dela. Eu subo montanhas, mesmo numa cadeira de rodas, e eu te ajudo a subir as suas montanhas metafóricas. Fala se um cliente não vai lembrar disso. Sem dúvida. Sem dúvida. Essas experiências que fazem com que o cliente fique com você na mente. Eu sei que nesse momento, aspirantes a palestrantes ou palestrantes iniciantes, eles estão pensando, como não ser ignorado? Como ser ouvido? Eu vou te falar uma coisa agora do fundo do meu coração, com todo amor. Essa apresentação tem que estar primeiro no teu coração e na tua mente. Quando você conseguir definir literalmente quem você é, o que você faz, você vai conseguir definir o que você vai ter. Isso tem que ser definido primeiro em você. Quando fica muito bem claro, intrinsecamente falando, isso fica fácil de se apresentar. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Se você conseguir responder ela é a resposta da tua apresentação. Qual é o seu pra quê irresistível? Porque quando a empresa te perguntar, ela vai perguntar isso. O que você fala? Eu falo disso e daquilo. E se não tiver dentro de você muito claro, não vai ser claro pro outro. Às vezes está até dentro, mas está em um turbilhão, né? E esse, às vezes, Lucas, que eu acredito que é o diamante bruto. Uhum. Isso que o Lucas acabou de falar agora tá aí dentro. Você tem uma história fantástica que tá aqui dentro. Como lapidar para ela virar uma palestra? Você tem uma superação como a da Ju e do Guilherme, plantada aqui dentro, que só foi lapidada. Uma cadeirante, montanista. Passou no Fantástico, se não me engano. Passou no Fantástico. Passou no Fantástico. É um case, é uma pessoa fantástica. E olha, como superar as montanhas físicas e metafóricas, eu acredito que é esse posicionamento, fica muito bem apresentado. Então eu queria te colocar aqui, você aí, tá? O teu conhecimento, a tua transformação, o seu pra quê e o seu porquê, ele tem cor, imagem, fala, hora, dia, local, ele tem tudo. E você tem que encontrar isso. Você que tem que lapidar isso. Quando tiver lapidado dentro de você, fica fácil de eu mostrar. Imagina como seria explicar o formato de uma caneta se a caneta não existisse. Ia ser difícil. Seria muito difícil. E talvez seja essa tua maior apresentação, que vai evitar com que você seja rejeitado, com que você não seja ouvido, com que as pessoas ignorem o seu pra quê, o seu porquê, o seu como.
ele tem que ser irresistível primeiro dentro de você. Francisco, mas a minha história é linda. Talvez você ainda não lapidou. Eu sei que tem um diamante bruto aí dentro. Eu sei que o conteúdo que você tem, o mundo precisa ouvir. Eu sei, porque um dia eu pensei da mesma forma. Tinha uma música que me inspirava, uma música do Tim Maia, que falasse o mundo inteiro me pudesse ouvir. Eu tinha esse sonho de transformar o que eu tinha vivido, o que eu tinha passado, transformar tudo que eu tinha estudado. Isso não está ligado a formações, tá? Isso está ligado ao conteúdo que você tem. A grande magia do palestrante é que ele tem aquilo que ninguém tem, porque é único. E aí está a sua maior apresentação, a sua identidade irresistível. Qual é a tua identidade irresistível? Quando você tiver isso muito bem claro, e no MBA do Palestrante a gente ensina, você consegue dar carteirada por tudo quanto é lugar. É importante, é importantíssimo a gente ter essa consciência. Bom, a gente está chegando aqui ao final desse episódio e você precisa ter essa consciência que tudo tem um começo. Tudo tem um começo. E nada melhor do que você começar da forma correta. Qual é a forma correta? É seguindo a gente? Não é isso. A forma correta é você aplicando aquilo que a gente está falando porque a gente já viveu. Sim. A gente sabe onde estão os buracos no caminho. É tão bom quando a criança está aprendendo a andar que o pai está ali e solta ele devagarzinho. Quando ele vai caindo, pega ele antes dele se machucar. Então essa é a ideia. A gente precisa começar da forma correta e tapar vários buracos que a gente possa ter ali no nosso caminho. E você que quer ser palestrante profissional e quer viver de palestras, é super importante que você entenda tudo que foi dito aqui nesse episódio de hoje. Tenha um bom posicionamento. Como é que você, entrando no mercado de palestras, sendo um palestrante iniciante, como você vai lidar com o mercado onde já tem pessoas que falem sobre o mesmo tema que você, onde já tem vários palestrantes famosos, palestrantes experientes. Como você aplica isso? A gente falou aqui, deu várias dicas de como você pode fazer para crescer e aparecer. Literalmente, cresça e apareça. Essa é a dica e é o aprendizado que você vai tirar do episódio de hoje. Se você não sabia como começar, agora você sabe. A gente passa agora a responsabilidade para você. Posso passar uma última dica? Claro, manda. Antes de acabar? A gente falou... A gente literalmente deu as respostas aqui do tema do nosso episódio. Como se apresentar para os contratantes e para as agências sem ser ignorado. Mas eu imagino que deva ter algumas pessoas que ainda ficaram... Não entendi. Como é que eu faço? Então a minha dica vai diretamente em cima disso para embrulhar tudo isso que nós falamos. É o exemplo da loja de 1,99 e da Swarovski. Se eu passo na frente de uma loja de 1,99, não precisa nem estar lá escrito 1,99. Eu sei que é. Ela parece ser. Se eu passo na frente da Swarovski, não precisa nem ter o nome. Eu sei que é. Ela parece ser. Eu sei que se eu entrar, lá vai ter produto caro. Eu sei que se eu entrar em 1,99 vai ser tudo baratinho. Não precisa nem estar escrito lá 1,99. Então, como se apresentar para as empresas sem ser ignorado? A minha principal dica é: pareça ser um palestrante pro. Pareça ser um palestrante profissional. Como parecer um palestrante profissional? A gente falou sobre tudo isso. Precisa ter um posicionamento, precisa ter um material, precisa entender para quem você está se comunicando. Precisa colocar em ordem, lapidar, né, esse diamante, que era o que o Francisco estava falando. Então, precisa aparecer para evitar ser ignorado, para conseguir aumentar suas chances de se destacar em comparação a todos os palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Essa é a minha dica sobre tudo que a gente falou. Top. Tem uma última dica antes da gente se despedir. Tem uma última dica. Para você que quer viver de palestra e ser palestrante profissional, o começo é aqui. Curta as nossas redes sociais, MBA do Palestrante no Instagram, aqui no YouTube. Coloque as suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. Vai lá no Instagram, tira um print, mostra para as pessoas que você parece ser bom. E como é que parece ser bom? Mostrando que está sempre se atualizando. Isso é importante. As pessoas precisam te ver como um palestrante que está sempre estudando, que está sempre buscando inovações. E essa é uma oportunidade única.
Então se mostre que você parece bom. A gente já sabe que você é, mas você precisa mostrar pro mundo. E a forma de mostrar é fazendo isso. Então, curta as nossas redes sociais, interaja com esse vídeo, comenta. Se ficou dúvida, manda lá no Instagram que a gente responde. Boa. Certo? Chicão, Fechado. brigadão. Lucas, Top. valeu, tamo junto. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e parte pro próximo episódio. Isso aí. Tamo junto.